A paz do Senhor. Meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Elias Moura. Tenho 74 anos. E hoje sou conhecido aqui em Itapuranga como o pastor aposentado que passa as tardes na varanda, tomando café com quem precisa de uma palavra amiga. Mas não foi sempre assim. Houve um tempo em que eu era conhecido como o pastor mais rígido desta cidade. O homem que pregava com voz firme e nunca demonstrava fraqueza. Houve um tempo em que eu achava que conhecia todos os caminhos de Deus. Eu estava errado. Sei que muitos de vocês também já passaram por aquela sensação de estar fazendo tudo certo, mas sentir que algo estava escapando por entre os dedos. Talvez com um filho que não te entende, com um casamento que esfria aos poucos, com uma fé que você defende mas nem sempre sente. Eu entendo essa dor. Eu vivi essa dor. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Preciso pedir desculpas antecipadamente, irmãos. Os fatos que vou contar aconteceram há quase 50 anos, lá por 1978, 1979. Minha memória já não é mais a mesma, e posso confundir algumas datas, trocar a ordem de certos acontecimentos, misturar detalhes que o tempo embaçou. Mas uma coisa eu garanto com toda certeza. Os momentos mais importantes, aqueles que marcaram minha alma como ferro em brasa, esses eu lembro com uma clareza que às vezes até assusta. E é sobre esses momentos que vou falar. Era início de 1978. Eu tinha 27 anos e estava no 3º ano como pastor da pequena igreja de Itapuranga, interior de Goiás. A cidade era daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde a igreja fica no centro e funciona como coração da vida social, onde segredo não existe porque sempre tem alguém vendo, sempre tem alguém comentando. O calor era de derreter asfalto, mas a gente se acostumava. O cheiro de terra vermelha misturado com fumaça de fogão, a lenha marcava as tardes. Minha rotina era regrada como relógio suíço. Acordava todo dia às 5 da manhã, ainda escuro, e ia direto para a sala orar. Ficava ali de joelhos no chão frio, com a Bíblia aberta no salmo do dia, pedindo sabedoria para conduzir o rebanho. Marta, minha esposa, acordava pouco depois e preparava o café enquanto eu ficava na mesa da cozinha preparando os sermões. O cheiro do café coado misturado com o som do lápis riscando o papel, esses eram os sons da minha manhã. A igreja estava crescendo devagar, mas crescendo. As pregações eram bem recebidas, os membros me respeitavam, e eu achava que estava fazendo tudo certo. Visitava os enfermos toda terça e quinta, liderava o ensaio do coral todo sábado à tarde, organizava os cultos com a precisão de quem não deixa espaço para erro. Eu era firme, irmãos. Firme demais, eu descobriria depois. Daniel, meu filho, tinha 16 anos naquela época. Um menino magro, cabelo castanho sempre meio bagunçado, olhos que pareciam carregar uma tristeza que eu não entendia. Ele participava de tudo na igreja, tocava violão no ministério de louvor, ajudava a arrumar as cadeiras antes dos cultos, distribuía os inários com um sorriso educado. Mas eu sentia a tensão crescendo. Ele começou a chegar tarde dos ensaios musicais que fazia com amigos fora da igreja, trancava-se no quarto para compor músicas que eu nunca ouvia, questionava algumas coisas que eu pregava, sempre com cuidado, sempre com medo da minha reação. Marta tentava construir pontes entre nós dois. Lembro de uma vez que ela preparou galinhada, o prato favorito do Daniel, e arrumou a mesa toda bonita, com toalha limpa e flores do quintal no centro. Ela queria que a gente conversasse, que a gente se conectasse. Mas o jantar foi um silêncio pesado, cortado apenas por pedidos educados para passar o sal ou o arroz. Daniel olhava para o prato, eu olhava para o prato, e Marta olhava para nós dois com uma tristeza que eu fingia não ver. Foi nessa época que Jonas apareceu pela primeira vez no culto de jovens. Um garoto de 16 anos, magro demais, olhar desafiador, sentado lá no fundo com os braços cruzados e uma postura que gritava rebeldia. Ele era órfão, criado pela tia Alzira, uma mulher dura que o tratava mais como peso do que como bênção. Naquele dia eu preguei sobre honrar pai e mãe, e vi claramente o Jonas revirar os olhos. Quando o culto terminou, chamei ele na frente dos outros jovens e disse, com aquela autoridade pastoral que eu achava que era força, mas era só dureza,
que na casa de Deus a gente não fazia desfeita da palavra. O menino saiu de cabeça baixa, mas com os punhos cerrados. A comunidade toda observava minha família com atenção especial. Abelardo, o diácono, sempre impecável de terno e gravata, mesmo no calor de rachar, começou a fazer comentários. Nunca diretos, sempre disfarçados de preocupação pastoral. A família do pastor precisa ser exemplo, ele dizia. O rebanho olha para a casa do líder, ele repetia, e eu concordava. Eu achava que ele estava certo. Dona Nair, minha vizinha, era diferente. Uma senhora de 60 anos, cabelos brancos sempre cobertos por um lenço colorido, que aparecia na nossa porta todo dia com um café fresco, e aquele jeito simples de quem não precisa de teologia complicada para conhecer a Deus. Ela trazia paz só de estar presente. Nunca julgava, nunca pressionava. Só oferecia uma palavra mansa quando Marta mais precisava. O conflito explodiu numa noite de abril. Estávamos jantando, e Daniel mencionou que tinha sido convidado para tocar num evento cultural na cidade vizinha no mês seguinte. Falou casual, como quem comenta sobre o tempo, mas eu senti o sangue ferver. Música secular, eu disse imediatamente. Não é apropriada para filho de pastor. Ele tentou explicar que eram composições próprias, que tinham cunho espiritual, que poderiam alcançar pessoas que nunca entrariam numa igreja. Mas eu fechei a questão com a autoridade de quem não aceita contestação. Espiritual é o que acontece dentro da igreja, eu disse. O resto é mundo. Daniel se levantou da mesa devagar, pegou o violão que estava encostado na parede e saiu para o quintal. Fiquei ouvindo o som abafado das cordas sendo dedilhadas até tarde da noite, cada nota parecendo uma pergunta que eu me recusava a responder. Marta veio falar comigo quando já estávamos deitados. A voz dela era baixa, mas firme. Você está perdendo nosso filho, ela disse. Eu respondi sem olhar para ela. Estou salvando nosso filho. Ficamos ali, deitados de costas um para o outro, cada um acordado no próprio silêncio, cada um preso na própria certeza, cada um construindo um muro que logo ficaria alto demais para ser derrubado. Eu não sabia ainda, mas aquele era o começo do fim. Ou talvez fosse o começo do começo. Deus tem um jeito estranho de quebrar a gente para depois juntar os pedaços de um jeito melhor. Daniel anunciou na quinta-feira seguinte que ia tocar no evento de qualquer jeito. Disse durante o café da manhã, com a voz tremendo, mas o queixo firme. Eu não levantei os olhos do prato. Só respondi, com aquela calma gelada que era pior do que grito, que se ele desobedecesse não seria mais bem-vindo naquela casa enquanto mantivesse essa rebeldia. Marta deixou a xícara cair. Não quebrou, mas o café se espalhou pela mesa toda. Ninguém limpou. Ninguém se moveu. Chegou o sábado, dia do ensaio final do coral antes do culto de domingo. Daniel apareceu na igreja com uma sacola de pano debaixo do braço, uma sacola que não costumava trazer. Quando ele abriu para pegar uma garrafa de água, eu vi roupas casuais, uma camisa colorida estampada, calça de brim desbotada. Roupa de mundo, eu pensei. Roupa de quem estava escolhendo um caminho que não era o caminho de Deus. Esperei o intervalo do ensaio. Chamei ele para a salinha de aconselhamento nos fundos da igreja, uma salinha pequena com uma mesa e 2 cadeiras. Fechei a porta devagar. Comecei com voz controlada. Música é dom de Deus, eu disse. Deve ser usada exclusivamente para a glória dele dentro do contexto da igreja. Tocar em eventos seculares é comprometer o testemunho. É ceder ao espírito do mundo. É abrir porta para o inimigo entrar. Daniel me olhou de um jeito que ele nunca tinha me olhado antes. Tinha dor naquele olhar, mas tinha também uma determinação nova. Ele respondeu, e a voz dele não estava mais tremendo. Deus também está fora das paredes da igreja, pai. Minha música pode alcançar pessoas que nunca entrariam num templo. O próprio Davi tocava para o rei Saul, em contextos que não eram religiosos. Ele até citou versículos, tentou construir um argumento teológico, tentou me mostrar que tinha pensado naquilo, que não era rebeldia vazia. Mas eu não queria debate teológico. Eu queria obediência. Ergui a voz, coisa que eu raramente fazia. Enquanto você viver debaixo do meu teto, seguirá minhas regras. Isso não é negociável. Ele deu um passo para a frente. Suas regras ou as regras de Deus, pai? A pergunta me acertou como tapa na cara. Senti o sangue subir, senti o orgulho ferido, senti a autoridade questionada.
Respondi com o mesmo tom que usava do púlpito quando precisava encerrar discussões. Nesta casa, Daniel, são a mesma coisa. Ele pegou o violão sem dizer mais nada e saiu da sala. Eu fiquei ali parado, respirando fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado, tentando convencer a mim mesmo que tinha feito o certo, que um pai precisa ser firme, que ceder seria ensinar desobediência. Quando saí da salinha, Marta estava na varanda. Ela tinha ouvido tudo. As paredes eram finas. Ela foi atrás do Daniel, segurou ele pelo braço, implorou que ele não fosse. Não porque concordasse comigo, eu percebi depois, mas porque tinha um pressentimento ruim, uma sensação de mãe que sente o perigo antes de ele chegar. Daniel abraçou ela, demorado, apertado. Eu te amo, mãe. Ele disse. Eu só preciso fazer isso. Preciso saber quem eu sou além de ser o filho do pastor. Voltei para casa sozinho. Sentei na cabeceira da mesa de jantar, aquela mesa de madeira pesada que tinha sido da minha mãe, e fiquei ali parado olhando para o relógio de parede. Marta tentou conversar quando chegou. Tentou me fazer enxergar que eu estava errando, que estava perdendo o filho por causa de orgulho disfarçado de princípio. Mas eu estava fechado, trancado dentro da minha própria teimosia, convencido de que estava protegendo ele, de que um dia ele ia entender, de que um dia ele ia me agradecer. A noite foi longa. Meia-noite passou. 1 da manhã. 2 da manhã. Daniel tinha prometido voltar às 11. Eu continuava sentado naquela cadeira, dividido entre a preocupação que crescia feito erva daninha e a teimosia de não demonstrar que estava preocupado. Marta andava pela casa toda. Ia até a janela da sala, olhava para a rua vazia. Voltava para a cozinha, esquentava café que ninguém tomava. Orava em voz baixa aquelas orações curtas e desesperadas que a gente faz quando não sabe mais o que dizer. O céu começou a clarear lá pelas 5:30. Aquela luz fraca e azulada que vem antes do sol nascer de verdade. A cadeira de Daniel na mesa do café estava vazia. Marta tinha colocado o prato dele, o copo dele, os talheres dele, como se a simples ação de preparar o lugar fosse trazer o menino de volta. Mas o lugar ficou vazio. Foi Marta quem encontrou. Ela tinha ido ao quintal jogar água nas plantas, uma tentativa de fazer alguma coisa normal enquanto o mundo desmoronava. Gritou meu nome com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Corri até lá. O violão de Daniel estava encostado no muro dos fundos, cuidadosamente embrulhado num pano velho para proteger da umidade da noite. Alguém tinha trazido de volta. Mas o dono do violão não tinha voltado com ele. Marta se ajoelhou ali na terra, segurando o instrumento contra o peito, e chorou. Chorou com soluços fundos que vinham de um lugar que eu não sabia que existia. Eu olhei para aquele violão, para as cordas que ainda guardavam o formato dos dedos do meu filho, e pela primeira vez senti medo de verdade. Não o medo de estar errado. O medo de ter perdido algo que eu nunca mais ia conseguir recuperar, mas ainda não era capaz de admitir. Ainda não conseguia dizer em voz alta que talvez, só talvez, eu tivesse errado. Daniel sumiu. E pela primeira vez em minha vida, minhas orações pareciam bater no teto e cair de volta vazias. O domingo amanheceu com aquele sol forte de Goiás que esquenta a terra antes mesmo das 7 da manhã. Eu tinha passado a noite inteira acordado, sentado naquela cadeira da sala, olhando para a porta da frente como se o simples ato de olhar fosse fazer o Daniel aparecer. Marta não tinha dormido também. Eu ouvia ela andando de um lado para o outro no quarto, suspirando, rezando baixinho aquelas orações curtas que saem quando a gente não tem mais palavras elaboradas. Quando o dia clareou de vez, tomei uma decisão. Ia esperar até depois do culto da noite. Daniel ia aparecer envergonhado, pedindo perdão, reconhecendo que tinha errado. Era só uma birra de adolescente. Eu tentava me convencer. Uma tentativa de chamar atenção, de me testar, de ver até onde podia ir antes de eu ceder. Mas eu não ia ceder. Não podia. Se eu mostrasse fraqueza agora, ensinaria que desobediência tem recompensa. Marta discordou pela primeira vez de forma aberta. Ela entrou na sala ainda de camisola, cabelo solto caindo pelos ombros, olhos vermelhos de tanto chorar. Elias, a gente precisa ir procurar. Precisa avisar a polícia. Precisa fazer alguma coisa. A voz dela estava firme, mas desesperada. Eu respondi sem olhar nos olhos dela. Ele voltará, Marta. E quando voltar, teremos uma conversa séria sobre respeito e obediência.
Mas a minha própria voz tremeu. Aquela certeza que sempre me guiava estava rachando, e até eu conseguia ouvir as fissuras. Marta obedeceu, mas algo mudou entre nós naquela manhã. Pela primeira vez em todos os nossos anos de casamento, eu vi ressentimento nos olhos dela. Não raiva explosiva, não grito, mas aquela mágoa silenciosa que dói mais porque fica guardada, porque apodrece por dentro, porque constrói muro em vez de ponte. Os vizinhos começaram a aparecer lá pelas 9 da manhã. Primeiro foi a dona Sebastiana, que morava 3 casas para baixo, trazendo um bolo de fubá ainda quente. Soubemos que o Daniel não dormiu em casa. Ela disse com aquela voz carregada de falsa preocupação. Vim ver se está tudo bem. Mas os olhos dela vasculhavam a sala inteira, procurando detalhes para contar depois, procurando confirmar as fofocas que já deviam estar correndo pela cidade toda. Depois veio o seu Marcolino do mercado, oferecendo ajuda para procurar. Depois a Creusa da igreja, dizendo que ia organizar uma corrente de oração. Cada pessoa que batia na porta trazia um prato de comida, uma palavra de apoio e uma porção de curiosidade mal disfarçada. A casa foi ficando cheia de gente, cheia de barulho, cheia de comida que ninguém ia comer, e eu me sentia sufocando. Abelardo chegou no meio da manhã com a esposa, a Berenice. Ela trazia uma torta de frango coberta com um pano de prato bordado. Ele trazia aquele ar de autoridade que sempre me incomodava, mas que eu nunca admitia que me incomodava. Sentou-se na minha cadeira, à cabeceira da mesa, sem pedir licença. Começou a falar sobre como jovens precisam de mão firme desde cedo, como a disciplina começa em casa, como a família do pastor precisa ser exemplo para o rebanho. Cada palavra era uma facada disfarçada de conselho pastoral. A única pessoa que trouxe consolo de verdade foi Dona Nair. Ela chegou com uma garrafa térmica de café fresco. Entrou pela porta dos fundos sem fazer alarde, foi direto para a cozinha onde Marta estava lavando louça, só para ter algo para fazer com as mãos. Eu vi pela fresta da porta. Dona Nair não fez perguntas. Não ofereceu conselhos. Só puxou uma cadeira, sentou do lado da Marta, segurou a mão dela e orou. Senhor, onde quer que o menino esteja, cobre ele com teu manto. E dá sabedoria a estes pais, porque eles estão perdidos e precisam de ti mais do que nunca. O culto da noite foi uma tortura. A igreja estava lotada, mais gente do que nos últimos 3 domingos somados. Mas eu sabia que não era fé que tinha trazido aquela multidão. Era curiosidade mórbida disfarçada de solidariedade cristã. Todo mundo queria ver o pastor quebrado, queria confirmar os rumores, queria ter história para contar na semana seguinte. A cadeira onde Daniel sempre sentava com o violão estava vazia, vazia e gritante, como se tivesse um holofote apontado para ela. Alguns membros olhavam para aquela cadeira e depois olhavam para mim, esperando alguma reação, esperando que eu explicasse, esperando que eu admitisse que tinha falhado como pai. Jonas estava no fundo da igreja, encostado na parede, braços cruzados, me observando com aqueles olhos que pareciam entender coisas demais para a idade dele. Subi ao púlpito com as pernas tremendo. O sermão planejado era sobre confiança em Deus. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Comecei a pregar com voz firme, tentando projetar uma autoridade que eu não sentia mais. Mas à medida que as palavras saíam da minha boca, elas soavam ocas, vazias, como lata velha batendo no vento. Eu estava pregando para mim mesmo, tentando me convencer de que tinha fé suficiente, de que Deus estava no controle, de que tudo ia se resolver. Mas no meio do sermão minha voz falhou, simplesmente travou na garganta. Fiquei ali parado, agarrado nas bordas do púlpito, olhando para aquele mar de rostos que me olhavam de volta, esperando, julgando, questionando. O silêncio se estendeu. 5 segundos. 10 segundos. Uma eternidade constrangedora onde o único som era o ventilador velho girando no teto e uma criança pequena chorando no colo da mãe lá atrás. Marta estava na primeira fileira, olhos fechados, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Ela nem tentava esconder, nem tentava limpar, só deixava as lágrimas caírem. Respirei fundo e retomei. Terminei o sermão não sei como, improvisando metade das frases, perdendo o fio da meada,
contradizendo pontos que eu mesmo tinha feito minutos antes. Quando terminei e chamei para o apelo, ninguém se levantou. Ninguém quis entregar a vida para Jesus naquela noite. Como poderiam? O próprio pastor estava visivelmente despedaçado. Depois do culto, fiquei na porta da igreja, cumprimentando as pessoas, apertando mãos, agradecendo pelas orações, mantendo aquela máscara pastoral que já estava rachada em 1000 pedaços. Mas meus olhos não paravam de olhar para a rua, esperando ver Daniel surgir, esperando que ele aparecesse pedindo perdão, esperando que aquele pesadelo terminasse. Ele não apareceu. No caminho para casa, Marta quebrou o silêncio tenso. Amanhã de manhã a gente vai à polícia. Com ou sem sua permissão. Não era pedido, era declaração. Eu não respondi, mas ela entendeu o meu silêncio como concordância. Naquela noite, deitado na cama, não consegui fechar os olhos. Levantei lá pela 1 da manhã e fui até o quarto do Daniel. Um cômodo pequeno nos fundos da casa, com uma cama de solteiro estreita, uma escrivaninha velha que tinha sido minha quando criança, e pôsteres de cantores gospel pregados na parede com fita crepe. Cassiane, Shirley Carvalhais, Grupo Elo. Daniel gostava de música que tinha alma, que tinha emoção de verdade. Sentei na cama dele e o colchão afundou com aquele barulho de mola velha. Peguei um caderno que estava em cima da escrivaninha. Era onde ele escrevia letras de músicas. Abri com cuidado, como se estivesse invadindo um espaço sagrado. Li algumas letras. Eram sobre buscar a Deus, sobre fé que move montanhas, sobre esperança que não morre, mas também eram sobre se sentir preso, sobre querer voar, sobre não se encaixar, sobre ser diferente e ter medo de decepcionar. Uma das letras dizia assim: Deus me deu asas, mas me mandaram andar. Me deu voz, mas me pediram calar. Será que amar é deixar ser quem sou? Ou é me moldar no que outros já moldaram? Li aquilo 3 vezes. Cada vez doía mais. Pela primeira vez, uma rachadura apareceu na minha certeza. E se eu estiver errado? O pensamento me aterrorizou tanto que eu afastei imediatamente. Não, a Bíblia é clara. Filhos devem obedecer aos pais. Eu estava certo. Eu tinha que estar certo. Mas a dúvida tinha sido plantada. E dúvida é semente que cresce rápido demais em terra adubada pelo medo. Na segunda-feira fomos à delegacia. O delegado foi gentil, mas realista. Jovem de 17 anos, saiu voluntariamente. Não é tecnicamente desaparecimento. Mas vamos registrar e ficar atentos. Naquela tarde recebi um recado que mudaria tudo. Seu Onofre, do bar, queria falar comigo. Segunda-feira amanheceu pesada. O céu estava cinzento, carregado daquelas nuvens baixas que prometem chuva, mas não cumprem, deixando o ar abafado e difícil de respirar. Eu e Marta tomamos café em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos, cada um carregando culpas que não conseguíamos dividir um com o outro. Às 8 horas saímos para a delegacia. A delegacia de Itapuranga ficava numa casa velha adaptada, paredes descascadas pintadas de verde musgo, com 2 celas nos fundos e uma salinha na frente que servia de recepção. O delegado era o capitão Medeiros, homem de uns 50 anos, bigode grisalho bem aparado, barriga de cerveja, mas olhar bondoso de quem já viu muita coisa na vida e aprendeu a não julgar tão rápido. Ele nos recebeu com respeito. Ofereceu café, que a gente não quis, e pegou um formulário amarelado para anotar as informações. Pastor, com todo respeito, ele disse enquanto escrevia, o senhor sabe como são esses jovens. Ele provavelmente está na casa de algum amigo, pensando na vida, talvez com vergonha de voltar. 90% desses casos se resolvem sozinhos em 1 semana. Eu quis acreditar naquilo com todas as minhas forças. Quis me agarrar naquela estatística como se fosse promessa bíblica. Deixamos uma foto do Daniel. Foto 3x4 que ele tinha tirado para fazer a carteira de identidade no ano anterior. Daniel com expressão séria, cabelo penteado para o lado, camisa social branca, tentando parecer mais velho do que era. O delegado segurou a foto, olhou por alguns segundos e prometeu circular entre os policiais da região. Vou mandar para a cidade vizinha também, ele disse. Se alguém ver o rapaz, a gente avisa na hora. Voltamos para casa com um sentimento estranho, mistura de alívio por ter feito alguma coisa concreta e frustração por não poder fazer mais nada além de esperar. Marta foi para a cozinha preparar almoço que eu sabia que nenhum de nós dois ia conseguir comer. Eu fui para o quintal, sentei debaixo da mangueira e fiquei olhando para o muro onde o violão tinha sido encontrado, tentando entender o que tinha acontecido,
tentando montar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Foi lá pelas 3 da tarde que o Josias, um membro da igreja que trabalhava na oficina mecânica perto do centro, apareceu na porta. Ele trazia um recado. Seu Onofre, o dono do bar, tinha mandado dizer que precisava falar comigo, que tinha informações sobre o Daniel. Meu primeiro instinto foi recusar. Entrar num bar era impensável para mim. Bar era lugar de perdição, de bebedeira, de homens que abandonavam famílias e destruíam vidas. Eu nunca tinha pisado num bar em toda a minha vida e não via razão para começar agora. Mas Marta ouviu a conversa da cozinha e veio até a sala limpando as mãos num pano de prato. Se ele sabe alguma coisa sobre nosso filho, ela disse com aquela firmeza que eu estava aprendendo a respeitar, seu orgulho pode esperar. Fui sozinho. Eram 4:30 da tarde quando cheguei na porta do botequim do Onofre. O estabelecimento ficava numa esquina do Centro Velho. Construção simples de tijolo aparente, com uma placa de madeira desbotada pendurada torta na frente. Parei na calçada, respirei fundo 3 vezes e entrei. O lugar era exatamente o que eu imaginava e ao mesmo tempo diferente. Cheiro forte de cerveja velha misturado com cigarro e suor. Piso de cimento manchado por anos de uso. Mesas de madeira pesada, algumas com nomes e datas gravados a canivete. Cadeiras desemparelhadas, umas de plástico, outras de madeira. Um rádio velho no canto tocava música sertaneja, aquelas modas de viola antigas que meu pai costumava ouvir. 3 homens jogavam dominó numa mesa perto da janela. Pararam na metade do movimento quando me viram entrar. Me olharam de cima a baixo, reconheceram o pastor e voltaram para o jogo sem dizer nada. Mas eu sentia o peso daquele olhar, o julgamento silencioso, a curiosidade sobre o que um pastor estava fazendo num lugar como aquele. Seu Onofre estava atrás do balcão secando copos com um pano xadrez manchado. Quando me viu, o rosto dele se abriu num sorriso gentil. Era um homem gordo, barriga proeminente que esticava a camisa, bigodão grosso bem cuidado, chapéu de palha na cabeça mesmo estando dentro do estabelecimento. Ele largou o copo imediatamente, puxou uma cadeira e me serviu café. Café, não cerveja. Um gesto de respeito que eu notei e agradeci em silêncio. Pastor, obrigado por vir, ele disse sentando-se na minha frente. Sei que isso não é fácil para o senhor. Deve estar custando um bocado o senhor estar aqui. A voz dele era rouca, mas gentil, sem traço de ironia ou provocação. Era sinceridade pura. Ele começou a contar. Daniel tocava ali alguns sábados à noite, explicou. Sempre músicas bonitas, muitas composições próprias. O povo aqui adorava. Menino talentoso, educado, respeitoso. Nunca bebeu uma gota. Nunca se meteu em confusão. Nunca faltou com respeito com ninguém. Ele descreveu meu filho de um jeito que eu não reconhecia. Falou de um Daniel alegre quando tocava, sorridente, conectado com as pessoas, mas com uma tristeza profunda nos olhos quando guardava o violão. Então veio a frase que me quebrou por completo. Seu Onofre se inclinou para a frente, baixou o tom de voz e disse algo que eu jamais vou esquecer. Ele falava do Senhor, pastor. Falava com orgulho. Dizia assim, com essas palavras que eu gravei na memória. Meu pai é homem de Deus, firme como rocha. Às vezes acho que sou água, e água não combina com rocha. Mas um dia ele vai entender que Deus também me chamou, só que para um caminho diferente. Fiquei sem conseguir falar, sem conseguir respirar direito. Toda a narrativa que eu tinha construído na minha cabeça desmoronou naquele instante. Eu achava que Daniel me rejeitava. Achava que ele tinha se afastado de Deus. Achava que minha firmeza era necessária para salvar o menino da perdição. Mas a verdade era outra. Daniel nunca me odiou. Nunca rejeitou a fé. Ele só queria ser visto, aceito, amado do jeito que era. Não do jeito que eu queria que ele fosse. Seu Onofre continuou. Falou sobre a noite do desaparecimento. Daniel tinha tocado algumas músicas, saído mais cedo que o normal. Parecia inquieto, nervoso, com aquela energia de quem está prestes a tomar uma decisão importante. Disse que precisava pensar, que precisava adiar, que precisava entender algumas coisas. Foi embora por volta das 10, 10:30. Eu achei que ele tinha ido para casa. Onofre disse com tristeza genuína nos olhos. Agradeci e me levantei para sair. As pernas estavam fracas. Seu Onofre me segurou pelo braço com gentileza. Pastor,
Sei que o Senhor me julga. Julga este lugar. Julga os homens que vêm aqui afogar as mágoas. Mas saiba que aqui também tem gente que busca Deus do jeito que consegue. E seu menino, ele via Deus na música. Onde quer que ele esteja, tenho certeza que Deus está com ele. Não abandona, filho seu. Saí dali diferente de como entrei. Algo tinha mudado dentro de mim. Uma pequena abertura, uma fissura na armadura de certeza que eu usava como proteção, mas que na verdade era prisão. Quando cheguei em casa, Marta estava na varanda com Dona Nair. A vizinha tinha trazido café fresco de novo e estava contando sobre um sonho. Sonhei com o Daniel, ela dizia. Vi ele caminhando numa estrada de terra, magro, cansado, com a roupa suja de poeira. Mas estava vivo, andando, procurando o caminho de casa. Deus me mostrou que o menino está vivo, Marta. Não me pergunte como eu sei, mas eu sei. Pela primeira vez, não descartei aquilo como superstição. Sentei com as duas, aceitei o café que Dona Nair me ofereceu e admiti algo que nunca tinha admitido antes. Eu não sei o que fazer. Sempre soube. Sempre tive certeza de tudo. Sempre tive resposta pronta. Mas agora eu não sei. Dona Nair colocou a mão no meu ombro com aquela gentileza de avó que ela tinha. Pastor, às vezes Deus quer que a gente pare de fazer e comece a confiar. Não ore pedindo que seu filho volte do jeito que você quer que ele seja. Ore pedindo que Deus cure seu próprio coração primeiro. A sugestão me irritou. Meu coração não precisava de cura. Era Daniel quem tinha se rebelado. Era Daniel quem tinha saído. Mas Dona Nair não se intimidou com meu silêncio defensivo. Ela continuou com aquela sabedoria simples que vem de quem conhece Deus pela experiência e não só pelos livros. O senhor sabe qual é a diferença entre um profeta e um fariseu, pastor? Os dois conhecem a palavra de cabo a rabo. Mas um usa ela para libertar e o outro usa para prender. Antes que eu pudesse responder, o delegado apareceu no portão. Trazia notícias. O boné do Daniel tinha sido encontrado perto da rodoviária. E duas pessoas se lembravam de ter visto um jovem com a descrição dele pegando carona num caminhão que ia para a cidade vizinha. Passamos os dias seguintes percorrendo a cidade vizinha. Hospitais, pensões baratas, rodoviária, mercados, bares, praças. Cada porta fechada, cada não senhor, não vimos ninguém assim, roubava um pouco mais da minha esperança. E na igreja, enquanto eu me despedaçava por dentro, Abelardo construía seu reino. 2 semanas se passaram desde que Daniel sumiu. 2 semanas que pareceram 2 anos. Cada dia mais pesado que o anterior. Cada noite mais longa. Cada manhã trazendo a mesma esperança idiota de que ele ia aparecer na porta pedindo desculpas. Mas a porta continuava fechada. O quarto dele continuava vazio. E eu continuava fingindo que tinha tudo sob controle. Foi Marta quem me convenceu a fazer os cartazes. A gente precisa pedir ajuda, Elias. Ela disse numa manhã de terça-feira. Precisa assumir publicamente que o menino está desaparecido. Precisa deixar o orgulho de lado. A palavra orgulho me acertou como soco no estômago porque eu sabia que era verdade. Eu estava mais preocupado com a minha reputação de pastor do que com encontrar meu filho. Fomos até a cidade vizinha numa gráfica pequena que ficava perto da rodoviária. O dono era evangélico de outra denominação, me reconheceu e não cobrou nada pelos cartazes. Imprimiu 200 cópias com a foto do Daniel, a descrição física e um número de telefone para contato. Desaparecido, dizia em letras grandes no topo, como se aquela palavra resumisse todo o buraco que tinha se aberto no centro da minha vida. Passamos a tarde toda colando cartazes. Em postes de luz, em muros de mercado, na porta da farmácia, no quadro de avisos da rodoviária, na entrada do hospital. Cada cartaz que eu colava era um pedaço do meu orgulho sendo arrancado. Pessoas passavam, olhavam. Algumas perguntavam se podiam ajudar. Outras só baixavam a cabeça e seguiam em frente como se desaparecimento fosse doença contagiosa. Na cidade vizinha, encontramos 2 testemunhas. A primeira foi um frentista de posto de gasolina, rapaz novo de uns 20 e poucos anos, que se lembrava vagamente de ter visto um jovem parecido com a foto esperando carona na beira da estrada uns 15 dias atrás. Ele tinha um violão, o frentista disse. Lembro porque achei estranho alguém viajar só com um violão e nada mais. Mas quando eu ofereci água, ele recusou e disse que ia conseguir carona logo. A segunda testemunha foi um vendedor de pastel que trabalhava numa barraca perto da rodoviária.
Seu Geraldo, homem gordo de uns 60 anos, mãos gordurosas de tanto fritar pastel, que jurou de pé junto ter visto o Daniel. Ele comprou 2 pastéis de carne, o homem contou. Pagou certinho, educado, mas estava com cara de quem não comia direito faz tempo. Magro demais. Olho fundo. Perguntei se estava tudo bem e ele só sorriu e disse que sim. Depois vi ele subindo num caminhão, daqueles de carga, com placa de outro estado. O rastro apontava uma direção, mas morria ali. O caminhoneiro não foi identificado. Ninguém anotou placa. Ninguém sabia para onde o caminhão ia. Era como seguir pegadas na areia e de repente a areia acabar e virar pedra dura onde não fica marca nenhuma. Percorremos pensões baratas, aquelas com nome de hotel, mas que eram só quartos mofados alugados por diária. Mostrei a foto para dezenas de atendentes. Ninguém reconhecia. Fomos em hospitais, delegacias, igrejas de outras denominações, mercadinhos de bairro. A resposta era sempre a mesma. Não, senhor. Não vimos esse rapaz. Sinto muito. Cada porta fechada roubava um pedaço da esperança que eu tentava manter acesa. Enquanto isso, em Itapuranga, Abelardo aproveitava minhas ausências. Eu descobri depois, pelas irmãs que ainda eram leais, que ele tinha começado a convocar reuniões de oração na igreja. Reuniões que eu não sabia que estavam acontecendo. Reuniões que, na teoria, eram para interceder por Daniel, mas na prática eram sessões de fofoca santificada. Abelardo sugeria, sempre com aquele jeito de quem está preocupado com o reino de Deus, que eu precisava me afastar temporariamente para cuidar da família. Que um pastor não pode liderar quando sua própria casa está em desordem. Jonas acabou descobrindo sobre essas reuniões e fez algo que ninguém esperava. Numa quarta-feira à noite, durante o encontro de jovens que Abelardo estava liderando na minha ausência, o menino se levantou no meio da reunião e confrontou o diácono na frente de todo mundo. O senhor nem conhecia o Daniel. Jonas disse com a voz tremendo, mas firme. Ele era mais filho de Deus que metade das pessoas aqui que só sabem julgar e apontar dedo. Vocês falam de oração, mas o que fazem é fofoca. Falam de amor, mas o que praticam é condenação. O silêncio que caiu naquela sala deve ter sido pesado. Abelardo ficou vermelho de raiva. Chamou reunião extraordinária dos obreiros no dia seguinte e propôs o afastamento do Jonas do grupo de jovens por espírito de rebelião e desrespeito à liderança. A votação foi apertada. 7 a favor do afastamento, 5 contra, 2 abstenções. Jonas foi expulso. Marta ficou furiosa quando soube. Saiu de casa na quinta-feira de manhã. Pegou o ônibus até a casa do Abelardo do outro lado da cidade e bateu na porta dele. Não sei exatamente o que ela disse lá dentro porque ela não quis me contar todos os detalhes. Mas quando voltou, os olhos estavam vermelhos. Parte tristeza, parte raiva. Aquele tipo de emoção misturada que dói mais porque não sabe para onde ir. Ela só me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eles estão usando o nosso sofrimento para ganhar poder, Elias. Estão construindo reino próprio em cima da nossa dor. Eu queria reagir. Queria voltar para a igreja e confrontar o Abelardo. Queria defender minha posição, minha autoridade, meu chamado pastoral. Mas não tinha força. Estava vazio demais. Cansado demais. Quebrado demais. Então deixei para lá. Deixei que ele fizesse o que quisesse. Porque no fim das contas, o que importava não era a igreja. Era encontrar meu filho. Na sexta-feira daquela semana, eu e Marta voltamos para a cidade vizinha mais uma vez. Fomos no hospital municipal. Um prédio velho de 2 andares pintado de verde claro descascado, com cheiro de desinfetante e corredor cheio de gente esperando. Mostramos a foto do Daniel na recepção, para as enfermeiras, para os seguranças. Ninguém tinha visto. Já tínhamos ido lá antes, mas a gente voltava toda semana, esperando que talvez alguém novo tivesse chegado. Alguém que pudesse reconhecer o rosto do meu menino. O que eu não sabia é que naquele exato hospital, no subsolo onde ficava o arquivo morto de registros de pacientes, tinha uma ficha recém-preenchida. Paciente do sexo masculino, aproximadamente 17 anos, sem documentos, vítima de acidente de moto, entrada na madrugada de quinta para sexta. Estado grave, mas estável. Traumatismo craniano. 3 costelas fraturadas. Múltiplas escoriações. Mas aquela informação estava arquivada. Ninguém fez a conexão. A foto do Daniel que circulava mostrava um menino de cabelo penteado e rosto limpo. O rapaz que tinha dado entrada no hospital estava irreconhecível.
rosto inchado, hematomas roxos e amarelos, sangue seco no cabelo. Como iam saber que era a mesma pessoa? Voltei para casa naquela sexta-feira exausto, corpo cansado, alma mais cansada ainda. Sentei na varanda, tomei o café que Dona Nair trouxe como fazia todo dia, e olhei para o céu que começava a escurecer. Não orei, não tinha mais palavras, só fiquei ali sentado, sentindo o peso do silêncio de Deus, me perguntando se Ele ainda estava ouvindo, se ainda se importava, se ainda tinha algum plano, ou se tinha me abandonado de vez. Eu não sabia que meu filho estava a apenas 20 quilômetros de distância. Não sabia que ele estava inconsciente numa cama fria de hospital, lutando entre a vida e a morte, sem ninguém para segurar a mão dele. Não sabia que Deus já estava preparando o impossível, que já estava movendo peças que eu não conseguia ver, que já estava orquestrando um milagre que ia mudar tudo. Mas eu ia descobrir. No domingo que vinha, eu ia descobrir de um jeito que jamais poderia imaginar. Domingo amanheceu, e eu acordei com aquela sensação ruim de quem sabe que vai ter que subir no púlpito sem ter nada para dizer. Fazia um mês desde que Daniel tinha sumido. 30 dias de busca, 30 noites de insônia, 30 manhãs acordando com a esperança idiota de que talvez hoje fosse o dia. Mas não foi. Não tinha sido. E eu estava começando a aceitar que talvez nunca fosse. Passei a manhã inteira tentando preparar um sermão sobre esperança. Abri a Bíblia no livro de Jó. Aquele homem que perdeu tudo, mas manteve a fé. Li e reli o capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Palavras bonitas, palavras poderosas, palavras que eu não sentia mais. Tentei escrever alguma coisa, peguei papel e caneta, fiz esquema de pregação como sempre fazia, dividi em 3 pontos principais como ensinavam no seminário, mas as palavras não vinham. Ou vinham e pareciam mentira. Como eu ia pregar sobre esperança quando tinha perdido a minha? Como ia falar sobre confiar em Deus quando minhas orações pareciam bater no teto e voltar vazias? Marta entrou no quarto enquanto eu estava ali travado na frente daquela folha em branco. Ela não disse nada. Só colocou a mão no meu ombro, apertou de leve e saiu. Aquele gesto simples disse mais do que 1000 palavras. Dizia: eu sei que você está quebrado. Dizia: eu também estou. Dizia: a gente vai sobreviver isso de algum jeito. O culto começou às 7 da noite. A igreja estava cheia, mais cheia do que o normal. Eu sabia que metade daquelas pessoas estava ali por curiosidade mórbida. Queriam ver o pastor quebrado. Queriam confirmar os rumores que corriam pela cidade. Queriam ter história para contar na segunda-feira. Mas tinha a outra metade também. Aqueles que estavam ali porque se importavam de verdade, porque oravam de verdade, porque sofriam junto com a gente. Subir aqueles 3 degraus até o púlpito foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Cada degrau pesava toneladas. Quando cheguei lá em cima e olhei para aquele mar de rostos me olhando de volta, esperando que eu dissesse alguma coisa profunda, alguma palavra de fé, alguma declaração de vitória, eu quase desci correndo. Mas não desci. Abri a Bíblia no livro de Jó e comecei a ler. A voz saiu trêmula desde o começo. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Comecei a explicar o contexto. Jó tinha perdido os filhos, a saúde, os bens, mas manteve a fé. Jó não entendeu o sofrimento, mas confiou mesmo assim. Jó questionou Deus, mas não abandonou Deus. Mas no meio da pregação, algo dentro de mim quebrou. Simplesmente quebrou como represa velha que não aguenta mais a pressão da água. Parei de falar no meio de uma frase. Agarrei o púlpito com as 2 mãos. Segurei tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. O silêncio se espalhou pela igreja como mancha de óleo. Então falei. Mas não falei o sermão preparado. Falei a verdade crua que estava entalada na garganta há semanas. Eu não sei mais o que significa ter fé quando Deus permanece em silêncio. Preguei para vocês sobre confiança durante anos, mas eu mesmo não sinto Deus há semanas. Minhas orações batem no teto e caem vazias. Leio a Bíblia e as palavras não fazem mais sentido. Oro e parece que estou falando sozinho. A igreja ficou dividida na hora. Dava para sentir a divisão no ar. Alguns olhavam para mim com compaixão profunda, com aquele olhar de quem reconhece ali um homem real, de carne e osso, não uma fachada religiosa. Outros sussurravam entre si, escandalizados. Um pastor não pode demonstrar fraqueza assim. Um líder não pode falar dessa forma. Isso contamina o rebanho. Isso planta dúvida.
Foi quando Marta se levantou. Ela estava na primeira fileira como sempre, e se levantou devagar, subiu os 3 degraus do púlpito e segurou minha mão. Na frente de todo mundo. Não disse uma palavra. Só segurou minha mão e ficou ali do meu lado. Aquele gesto simples de solidariedade quebrou alguma coisa na congregação. Dona Nair, sentada na terceira fileira com o lenço colorido na cabeça, começou a orar em voz alta. Senhor, tem misericórdia desta casa. Tem misericórdia deste homem que desaprendeu a escutar teu sussurro porque estava acostumado demais a pregar tuas palavras. Ensina ele de novo a ser filho antes de ser líder. Ensina ele de novo a chorar antes de consolar. Ensina ele de novo a receber antes de dar. Outras vozes se juntaram. Pessoas começaram a orar junto, cada um do seu lugar. Não foi aquela oração ensaiada e bonita de culto organizado. Foi aquela oração bagunçada e verdadeira que brota quando a dor é grande demais para caber em palavras bonitas. Mas nem todos oraram. Abelardo permaneceu sentado no canto direito da igreja, braços cruzados, expressão de desaprovação profunda gravada no rosto. Ele não disse nada naquele momento, mas seus olhos diziam tudo. Diziam: você perdeu a autoridade. Diziam: você não serve mais para liderar. Diziam: eu estava certo e agora todos vão ver. Quando o culto terminou, Abelardo reuniu alguns obreiros na sacristia. Não me convidaram, mas eu sabia o que estava acontecendo. Podia sentir. Ele estava articulando uma reunião extraordinária para discutir minha liderança pastoral. Estava construindo seu caso, reunindo votos, preparando o golpe. Mas nem tudo o que aconteceu naquela noite foi ruim. Jonas me procurou quando a igreja já estava quase vazia. Ele tinha ficado sentado lá no fundo durante o culto todo, observando, processando. Veio até mim com aqueles olhos que sempre pareciam velhos demais para a idade e disse algo que me surpreendeu. Pastor, eu sei como é não ter ninguém te procurando. Sei como é se sentir perdido e invisível. Não vou deixar o Daniel sem ter alguém que se importa. Nos finais de semana, vou continuar procurando ele. Vou colar mais cartazes. Vou perguntar em mais lugares. Vou fazer o que o senhor faria se não estivesse tão cansado. Agradeci com um abraço. Não consegui falar. Só abracei aquele menino rebelde que eu tinha julgado tão rápido e tão errado. E entendi que às vezes Deus usa os improváveis para ensinar os que se acham certos. Quando a igreja esvaziou quase completamente, eu notei uma senhora que ainda estava sentada lá no fundo. Não a reconheci. Cabelos grisalhos, vestido simples azul claro, olhos marejados acompanhando a oração final. Pensei em ir falar com ela, dar boas-vindas como o pastor deve fazer com visitantes. Mas estava cansado demais. Pensei: amanhã eu pergunto quem é. Não sabia então, mas aquela mulher desconhecida seria o instrumento de Deus para virar tudo de cabeça para baixo. O culto estava chegando ao fim. Já passava das 9 da noite e a igreja tinha se esvaziado um pouco. Aquele esvaziamento natural que acontece quando o sermão acaba e as pessoas vão embora aos poucos. Mas ainda tinha umas 80 pessoas ali, talvez 100, cantando o último hino antes da bênção final. Era um hino antigo, daqueles que a gente canta sem pensar porque conhece de cor. Castelo Forte é nosso Deus. As vozes subiam desafinadas, mas sinceras no calor daquela noite abafada de Goiás. Eu estava no púlpito de olhos fechados, tentando sentir alguma coisa, tentando conectar com Deus de alguma forma, tentando encontrar um fio de esperança para me agarrar. Marta estava na primeira fileira cantando baixinho. Jonas tinha ficado, coisa rara para ele, encostado na parede do fundo. E aquela senhora desconhecida continuava sentada lá atrás, no último banco do lado esquerdo. Foi no meio da terceira estrofe que ela se levantou. Não foi um movimento brusco, mas foi súbito o suficiente para chamar atenção. Ela ficou de pé no lugar dela primeiro, como se estivesse reunindo coragem ou esperando um sinal. Depois começou a andar pelo corredor central. Devagar. Passos firmes, mas trêmulos ao mesmo tempo, se é que isso faz sentido. O cântico foi morrendo aos poucos. Primeiro as pessoas perto dela pararam de cantar para olhar. Depois as da frente perceberam que tinha algo acontecendo e pararam também. Em questão de segundos, a igreja inteira estava em silêncio. Só o som dos passos daquela mulher ecoando no piso de cimento.
Só o rangido das tábuas velhas do assoalho sob o peso dela. Ela chegou até a metade do corredor e parou. O rosto estava sereno, mas emocionado. Aquele tipo de emoção que vem de um lugar profundo. Lágrimas escorriam pelas bochechas dela, desciam devagar, molhavam o colarinho do vestido azul claro. Ela não limpava, só deixava cair. Então ela falou. A voz saiu firme apesar de estar trêmula de emoção. Pastor, ela disse olhando direto para mim. Deus manda dizer que o seu filho está no hospital. O templo inteiro congelou. 200 pares de olhos se fixaram nela, depois em mim, depois nela de novo. Ninguém respirava. Ninguém se mexia. Até o ventilador velho no teto pareceu parar de girar naquele instante. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o coração batendo no peito, o sangue correndo nas veias, o tempo esticando como elástico prestes a arrebentar. Eu senti uma coisa estranha. Uma corrente de calor subiu pela minha espinha, começou nos pés e foi subindo, 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 até explodir na cabeça. Não era medo, não era dúvida, era certeza. Certeza absoluta, visceral, inexplicável. Aquela mulher estava falando a verdade. Não sei como eu sabia, mas sabia. Deus tinha falado através dela. Meu filho estava vivo. Meu filho estava no hospital. Meu filho estava me esperando. Desci do púlpito correndo. Nem lembro de descer os degraus. Só lembro de já estar no chão, correndo pelo corredor, passando por aquela mulher que continuava ali parada chorando. Marta já estava de pé, tremendo inteira, segurando na beirada do banco para não cair. Peguei ela pela mão e puxei. Vamos, foi tudo o que consegui dizer. Vamos agora. Jonas apareceu do nada ao nosso lado. Eu dirijo, pastor. Vamos. A voz dele estava firme, decidida, sem hesitação. Ele tinha entendido a urgência. Tinha sentido a mesma certeza que eu senti. Tinha visto o sobrenatural romper o natural ali diante dos olhos dele. Abelardo se levantou do lugar dele e levantou a mão como se fosse me parar. Pastor, precisamos de prudência. Ele disse com aquela voz de autoridade que ele achava que tinha. Pode ser engano. Pode ser confusão. Não podemos abandonar o culto assim, sem ordem, sem organização. Mas eu nem olhei para ele, nem ouvi direito o que ele estava falando. Só passei reto. A congregação se abriu. As pessoas se afastaram para os lados, formando um corredor, deixando o caminho livre. Alguns estavam chorando, outros orando em voz baixa, outros só olhando paralisados, testemunhando algo que iam contar para os netos décadas depois. Seu Joaquim, membro da igreja, dono de um Fusca azul velho que ele adorava como se fosse filho, já estava com a chave na mão. Leva, pastor, ele disse enfiando a chave na minha mão. Leva e traz seu menino de volta. Jonas pegou a chave de mim. Saímos correndo para o estacionamento de terra batida atrás da igreja. O carro estava estacionado embaixo da mangueira. Entramos. Jonas na direção. Eu e Marta no banco de trás, apertados um no outro, suando frio, tremendo, orando sem palavras porque as palavras tinham acabado. Jonas ligou o carro na primeira tentativa, coisa rara naquele Fusca temperamental. Saiu derrapando na terra, levantou poeira, pegou a rua principal. O hospital municipal da cidade vizinha ficava a 20 quilômetros. 20 quilômetros de estrada de asfalto esburacado, cheio de curva, perigoso à noite. Jonas dirigia rápido, mas seguro, mãos firmes no volante, olhos fixos na estrada iluminada pelos faróis amarelados do Fusca. Eu segurava a mão da Marta tão forte que devia estar machucando. Ela não reclamou. Segurava de volta com a mesma força. A cabeça dela estava apoiada no meu ombro. Sentia ela tremendo. Ou talvez fosse eu tremendo. Ou nós dois. Não sei. Eu oscilava entre esperança feroz e terror paralisante. E se fosse ele? E se realmente fosse Daniel? Mas e se ele estivesse morto? E se tivéssemos chegado tarde demais? E se Deus tivesse me dado a notícia só para eu poder me despedir? Marta mantinha uma calma prática no meio do desespero. Ela abriu a bolsa, começou a organizar documentos. Carteira de identidade dela, certidão de nascimento do Daniel que ela sempre carregava na bolsa desde o sumiço. Falava em voz baixa, mais para si mesma do que para mim. Tipo sanguíneo dele é o positivo. Alergia à dipirona. Cicatriz no joelho direito de quando caiu da bicicleta aos 8 anos. Como se estivesse catalogando informações que podiam ser necessárias.
mantendo a mente ocupada para não enlouquecer de ansiedade. Jonas não disse uma palavra durante todo o trajeto. Dirigia em silêncio, concentrado, mas eu via pelo retrovisor que ele também estava chorando. Lágrimas escorriam pelo rosto dele, iluminado de vez em quando pelos faróis dos carros que vinham na direção contrária. Aquele menino rebelde que eu tinha julgado tão rápido estava ali, dirigindo feito louco para me ajudar a encontrar meu filho. Pela primeira vez na vida dele, Jonas tinha visto o sobrenatural acontecer. Tinha visto Deus falar. Tinha visto uma profecia verdadeira ser declarada. Aquela noite ia mudar a vida dele para sempre. Eu não sabia ainda, mas Jonas nunca mais seria o mesmo depois daquele domingo. Chegamos no hospital em 15 minutos. Jonas tinha feito o trajeto em tempo recorde. Freou bruscamente na frente da emergência, levantando cascalho. Saímos antes mesmo do carro parar completamente. Corremos para a recepção. Uma moça jovem de jaleco branco estava atrás do balcão. Olhou assustada para nós três desembestados, suados, ofegantes. Paciente, eu disse sem conseguir formar frase completa. Rapaz, 17 anos, sem documentos, acidente. Ela entendeu pelo desespero no meu rosto. Consultou uma prancheta, passou o dedo pela lista de internações. Um rapaz sem identificação deu entrada na madrugada de sábado. Ela disse, vítima de atropelamento. Está na ala de observação. Ala B, quarto 7. Meu coração quase explodiu dentro do peito. Estava ali. Daniel estava ali. A profecia era verdadeira. Deus tinha falado. Deus tinha mostrado o caminho. Deus não tinha me abandonado. Um enfermeiro apareceu. Ricardo, dizia no crachá. Homem alto, moreno, uns 30 anos, olhar gentil. Venham comigo. Ele disse. Vou levá-los até lá. Começamos a andar pelos corredores, aqueles corredores de hospital que parecem todos iguais. Cheiro de remédio e desinfetante. Luz fluorescente branca demais. Som de monitor apitando longe. Gente gemendo baixinho atrás de portas fechadas. Cada passo era uma eternidade. Cada curva do corredor esticava o tempo. Meu corpo estava ali andando, mas minha mente já tinha voado para o quarto 7. Já estava vendo meu filho. Já estava segurando a mão dele. Já estava pedindo perdão por tudo. Ricardo parou na frente de uma porta. Quarto 7. Olhou para mim e para Marta. Preparem-se, ele disse baixinho. Ele está bastante machucado, mas está vivo. A porta se abriu. E ali, naquela maca, estava meu filho. O quarto era pequeno. Paredes brancas manchadas de umidade. Uma janela estreita com persiana quebrada. Luz fluorescente no teto que zumbia baixinho. Fazia frio ali dentro. Aquele frio artificial de ar-condicionado velho, funcionando no máximo. Cheiro forte de álcool e remédio. Uma maca no centro. Um suporte de soro ao lado. Monitor cardíaco piscando verde. E meu filho deitado ali, imóvel. Ricardo entrou na frente, fez sinal para a gente entrar devagar. Marta segurou meu braço com força, cravou as unhas através da camisa. Eu não sentia. Não sentia nada além do coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Demos 3 passos. 4. 5. Até ficar ao lado da maca. O rapaz estava coberto até o peito com um lençol branco manchado. O braço esquerdo engessado, ataduras no peito marcando as costelas quebradas, hematomas roxos e amarelados espalhados pelo rosto, corte fechado com pontos na testa, cabelo sujo de sangue seco. Os olhos estavam fechados. O peito subia e descia devagar, pesado, dificultado. Marta chegou mais perto, estendeu a mão tremendo, tocou o rosto dele com cuidado como se tivesse medo de quebrar. Virou a cabeça dele de leve para o lado. A luz fluorescente iluminou o perfil. Não havia dúvida. Era Daniel, meu filho, meu menino. Ali, vivo. Minhas pernas falharam. Segurei na beira da maca para não cair. A sala girou. O chão fugiu. Tudo ficou embaçado. Marta tocava o filho com ternura infinita. Verificava o pulso no pescoço. Colocava a mão na testa para sentir se tinha febre. Sussurrava baixinho, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, como um mantra. Ricardo começou a explicar com voz profissional, mas gentil. Ele foi encontrado caído na calçada em frente a um bar na madrugada de sábado. Testemunhas disseram que foi atropelado por uma moto. O motoqueiro fugiu.
Não tinha documentos. Nada que identificasse ele. Trouxeram para cá inconsciente. Traumatismo craniano leve. 3 costelas fraturadas do lado direito. Escoriações múltiplas. Mas está estável. Está respondendo bem. Só não acordou ainda. 36 horas. Ricardo disse. Ele está inconsciente há 36 horas. É normal em casos de traumatismo. O cérebro precisa descansar. Mas os sinais são bons. Respiração boa. Pressão estável. Batimento regular. Ele vai acordar. Só precisamos ter paciência. Outra enfermeira entrou no quarto. Cida, dizia o crachá. Mulher de uns 30 anos, cabelo castanho preso em rabo de cavalo, olhar atento. Ela olhou para nós, entendeu que éramos a família do rapaz sem nome. Uma coisa estranha aconteceu hoje mais cedo. Ela disse. Uma senhora idosa entrou aqui. Ninguém sabe como ela passou pela recepção, sem assinar o livro de visitas. Ela deixou flores frescas na mesinha ao lado da cama e uma Bíblia pequena, aberta no Salmo 23. Quando eu voltei, ela já tinha ido embora. Ninguém viu ela sair. Olhei para a mesinha. As flores estavam lá. Crisântemos brancos ainda frescos. E a Bíblia. Pequena, capa de couro gasta, aberta no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Senti um arrepio. A mulher desconhecida da igreja. Tinha que ser ela. Como ela tinha sabido. Como tinha chegado aqui antes de nós. Quem era ela? Mas as perguntas ficaram guardadas. Não importava naquele momento. O que importava é que meu filho estava vivo. Estava ali. Eu podia tocar ele. Podia segurar a mão dele. Pedi para ficar. Ricardo disse que tecnicamente não era horário de visita, que o hospital não permitia acompanhante à noite. Mas olhou para o meu rosto, para o rosto da Marta, e suspirou. Vou fazer vista grossa, ele disse. Vocês podem ficar. Só não façam barulho. E se ele acordar, chamem a gente imediatamente. Marta saiu para avisar Jonas que estava esperando na recepção. Voltou 5 minutos depois dizendo que o menino tinha ido embora. Ia levar o Fusca de volta e dizer para a igreja que era Daniel mesmo, que estava vivo. Ela trouxe 2 cafés em copo de plástico quente e amargo. A gente tomou em silêncio. Puxei uma cadeira velha de plástico que estava encostada na parede e sentei do lado da maca. Segurei a mão direita do Daniel, a que não estava machucada, e fiquei ali. Só fiquei, olhando para ele, contando cada respiração, observando o peito subir e descer, agradecendo a Deus por cada batimento do coração que o monitor mostrava. A noite foi longa, comprida, pesada. Sons do hospital ecoavam pelo corredor. Monitor apitando em algum quarto distante. Passos apressados de enfermeira respondendo chamado. Alguém gemendo baixinho de dor. Carrinho de remédio rangendo nas rodas velhas. Mas dentro daquele quarto era silêncio. Só o zumbido do ar-condicionado. Só o bip regular do monitor cardíaco. Só o som da respiração pesada do meu filho. Fiquei ali a noite inteira segurando a mão dele. Marta dormiu por alguns minutos em uma cadeira do outro lado. Mas acordava toda hora. Verificava se estava tudo bem. Voltava a dormir. Eu não dormi. Não consegui. Não queria. Tinha medo que se eu fechasse os olhos ele sumisse de novo. Que aquilo fosse sonho. Que eu acordasse e descobrisse que nada daquilo era real. Repassei mentalmente todos os erros. Todas as palavras duras. Todas as vezes que escolhi meu orgulho em vez de ouvir meu filho. Todas as oportunidades perdidas de abraçar em vez de repreender. De perguntar em vez de ordenar, de entender em vez de julgar. Cada lembrança era uma facada. Cada memória doía mais que a anterior. Mas ali, segurando aquela mão calejada de tocar violão, sentindo o pulso batendo fraco, mas constante, eu fiz uma promessa. Se Deus me desse uma segunda chance, se Daniel acordasse, se a gente pudesse recomeçar, eu ia fazer diferente. Ia ser o pai que ele precisava. Não o pai que eu achava que deveria ser. Ia amar sem condições. Ia aceitar sem exigir mudanças. Ia abençoar o chamado dele mesmo que fosse diferente do meu. A luz da manhã começou a entrar pela persiana quebrada lá pelas 6 horas. Aquela luz fraca e cinzenta de segunda-feira amanhecendo. Marta levantou, foi ao banheiro. Voltou com o rosto lavado e o cabelo molhado. Ofereceu trocar de lugar para eu descansar. Recusei. Não queria soltar a mão dele.
Foi às 7h15 da manhã que aconteceu. Daniel gemeu baixinho. Moveu os dedos da mão que eu segurava. Franziu a testa. Virou a cabeça de um lado para o outro devagar. Depois abriu os olhos. No começo havia só confusão, desorientação. Ele piscava tentando focar. Olhava para o teto, para as paredes, para o suporte de soro. Não entendia onde estava, por que estava ali, o que tinha acontecido. Então virou a cabeça e me viu. Seus olhos encontraram os meus. E teve reconhecimento. Lento, gradual, mas teve. Não falei nada. Não conseguia. As palavras tinham fugido. Só fiquei ali olhando para ele, segurando a mão dele, deixando as lágrimas caírem. Ele também não falou. Também não conseguia. Só olhava para mim com aqueles olhos castanhos, cheios de dor e alívio, e medo e amor tudo misturado. Marta percebeu que ele tinha acordado. Veio correndo, se debruçou sobre ele, beijou a testa dele, afastou o cabelo do rosto dele. Meu filho, ela sussurrava. Meu menino, graças a Deus, graças a Deus. Daniel tentou falar, a voz saiu rouca, fraca, quebrada. Pai, ele sussurrou, me desculpa, e começou a chorar. Lágrimas escorrendo pelo rosto machucado, molhando o travesseiro. Eu me inclinei para perto, segurei o rosto dele com as duas mãos, olhei fundo nos olhos dele. Não, filho, eu disse também chorando. Me desculpe você, por tudo que eu fiz, por tudo que não fiz, por todas as vezes que não te ouvi. Me perdoa. Ficamos assim, chorando juntos, sem falar mais nada porque não precisava. Ali naquele quarto frio de hospital, começou a cura. Daniel precisaria de semanas de recuperação, mas eu já sabia uma coisa. O filho que eu reencontrei não era o mesmo que eu perdi. E o pai que ele reencontrou também não era. A notícia se espalhou por Itapuranga antes mesmo do sol nascer na segunda-feira. Jonas tinha voltado com o Fusca do seu Joaquim e contado para quem estava esperando na porta da igreja. Daniel foi encontrado. Está vivo. Está no hospital. A profecia era verdadeira. De boca em boca, de casa em casa, de esquina em esquina, a história correu pela cidade inteira naquela velocidade que só cidade pequena conhece. Na terça-feira de manhã, quando voltei para casa para tomar banho e pegar roupas limpas, já tinha gente esperando na porta. Dona Sebastiana com bolo. Seu Marcolino oferecendo carona para o hospital. Creuza querendo saber detalhes. Metade da igreja comemorava o milagre genuinamente, com lágrimas de alegria, abraços apertados, louvores sinceros. Graças a Deus, pastor. Deus é fiel. Ele ouve nossas orações. O Senhor fez maravilhas. Mas a outra metade tinha olhar diferente. Olhar desconfiado, calculista, julgador. Sussurravam entre si quando achavam que eu não estava ouvindo. Será que era mesmo profecia? Será que não foi só coincidência? E aquela mulher, ninguém conhece ela. De onde veio, quem é? E o pastor abandonando o culto daquele jeito, sem encerrar direito, sem ordem, sem decoro. Isso não é exemplo de liderança. Abelardo estava silencioso demais. Ele apareceu na minha casa na quarta-feira de tarde, sozinho, sem a esposa, com aquela cara de quem vem em missão oficial. Sentou na sala sem ser convidado. Recusou o café que Marta ofereceu. Pastor, precisamos conversar sobre o futuro da igreja. Ele disse com aquela voz autoritária que eu estava aprendendo a detestar. O senhor passou por muito. A família passou por muito. Talvez seja hora de tirar um tempo para se recuperar, para cuidar do Daniel, para reconstruir. Podemos trazer um pastor auxiliar temporário, alguém para segurar as pontas enquanto o senhor descansa. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Não era preocupação pastoral. Era golpe político. Ele queria minha cadeira. Queria o púlpito. Queria o controle da igreja. E estava usando minha crise como escada para subir. Agradeci educadamente. Disse que ia pensar a respeito. E praticamente empurrei ele para fora de casa. Marta tinha ouvido tudo da cozinha. Quando Abelardo saiu, ela veio até a sala e disse com aquela firmeza que eu respeitava cada vez mais. Ele vai convocar reunião, Elias. Vai tentar te tirar. E alguns vão apoiar ele. No hospital, Daniel melhorava aos poucos. Passou da ala de observação para um quarto regular na quinta-feira. Tirou o suporte de soro na sexta. Conseguiu sentar na cama no sábado. A recuperação era lenta, mas constante. Ricardo passava todo dia para verificar os sinais vitais. Sempre gentil, sempre atencioso.
Cida trocava os curativos com cuidado, conversava com Daniel sobre coisas bobas para distrair da dor. Foi no sábado à tarde que Daniel começou a contar. Marta estava sentada numa cadeira do lado da cama. Eu estava em pé na janela olhando para a rua. E Daniel simplesmente começou a falar. Contou sobre a noite que saiu de casa, sobre a carona no caminhão que ia para outra cidade, sobre a pensão barata onde ficou a primeira semana gastando o pouco dinheiro que tinha juntado. Contou sobre tocar violão na praça por moedas, sobre os bicos que conseguia aqui e ali, sobre as noites dormindo ao relento quando o dinheiro acabava completamente. A voz dele era fraca ainda, rouca, quebrava de vez em quando. Eu comecei a beber, pai. Ele disse olhando para as mãos. No começo era só para aquecer nas noites frias. Depois era para esquecer a solidão. Depois era porque não conseguia mais parar. Cada palavra era uma facada no meu peito. Meu filho tinha vivido na rua. Tinha passado fome. Tinha se entregado ao álcool por desespero. E tudo porque eu não soube amar do jeito certo. Porque confundi firmeza com amor. Porque escolhi meu orgulho em vez dele. Então ele contou sobre o acidente. Estava voltando de um bar na madrugada de sexta para sábado, bêbado, cambaleando pela calçada. Atravessou a rua sem olhar. A moto veio rápido demais. O motoqueiro tentou frear, mas não conseguiu. Batida forte. Barulho de osso quebrando. Dor explodindo. Depois escuridão. Mas teve outra coisa. Ele disse com os olhos ficando distantes como se estivesse vendo de novo. Enquanto eu estava apagado, tive um sonho. Ou visão. Não sei o que foi. Mas era tão real quanto tudo que tô vendo agora. Ele fechou os olhos para lembrar melhor. No sonho, ele entrou na igreja durante um culto. A igreja estava lotada. As pessoas cantavam. E quando ele apareceu, todo mundo parou e olhou. Ele sentiu vergonha profunda. Quis sair correndo, mas antes que pudesse se mover, eu desci do púlpito. Caminhei até ele com os braços abertos e disse alto, para toda a igreja ouvir: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Bem-vindo de volta para casa." Quando ele terminou de contar, as lágrimas escorriam pelo rosto dele. Marta chorava também, segurando a mão dele. E eu simplesmente desabei. Ajoelhei do lado da cama, segurei as duas mãos dele e chorei como não chorava desde criança. Porque entendi. O sonho era profecia. Não era só sobre receber Daniel de volta em casa. Era sobre afirmá-lo publicamente, abençoá-lo sem condições, declarar para todo mundo que ele era meu filho amado, não apesar de quem ele era, mas exatamente por causa de quem ele era. Jonas apareceu no domingo de tarde trazendo um violão velho emprestado. "É do seu Onofre", ele explicou. Ele mandou para o Daniel. Disse que música cura o que remédio não alcança. Daniel segurou o violão com cuidado, como se fosse algo sagrado. Não conseguia tocar ainda por causa das costelas quebradas, mas Jonas ficou ali com ele, ajudando com exercícios leves de respiração, cantando baixinho algumas músicas, fazendo Daniel rir contando histórias idiotas sobre a igreja. Eu observava aqueles dois de longe e via uma amizade nascendo. Jonas tinha vivido tanta rejeição que reconhecia dor no outro, e Daniel tinha passado por solidão tão profunda que valorizava cada gesto de cuidado. Eles se entendiam de um jeito que não precisava de muitas palavras. Na segunda-feira de manhã, recebi a convocação oficial. Reunião extraordinária de obreiros na sexta-feira à noite, para deliberar sobre a liderança pastoral da igreja. Assinado por Abelardo como diácono-presidente. A convocação dizia que era para discutir o melhor para a congregação neste momento delicado. Mas todo mundo sabia o que realmente era. Era julgamento. Era tentativa de golpe. Era batalha pelo poder. Marta leu a convocação e ficou furiosa. "Você vai se defender, Elias? Você vai lutar?" Pensei bastante antes de responder. "Não vou lutar pela minha posição", eu disse finalmente. "Mas vou lutar pelo direito de amar meu filho do jeito que Deus está me ensinando. Vou lutar por uma igreja que acolhe em vez de julgar. Vou lutar pela verdade, mesmo que a verdade me custe o púlpito." Passei a semana me preparando. Não preparei defesa. Não montei argumentos para me justificar. Só orei pedindo coragem para falar a verdade, para ser honesto sobre minha jornada, para não ceder à tentação de voltar a ser o pastor rígido que eles conheciam só para manter o cargo. Daniel recebeu alta parcial na quinta-feira. Podia ir para casa, mas precisava voltar para consultas semanais.
Ricardo deu as orientações finais, apertou minha mão com firmeza. Disse que tinha sido privilégio cuidar do meu filho. Cida abraçou Marta e sussurrou algo no ouvido dela que eu não ouvi, mas que fez minha esposa sorrir pela primeira vez em semanas. Na sexta-feira, dia da reunião, acordei cedo. Daniel ainda dormia no quarto dele, aquele quarto que tinha ficado vazio por tanto tempo e agora estava cheio de vida de novo. Fui até lá, sentei na beirada da cama, fiquei olhando ele dormir. O rosto ainda tinha marcas dos hematomas, mas estava sarando. O peito subia e descia com a respiração, ainda cuidadosa por causa das costelas. Mas estava vivo. Estava em casa. Estava comigo. Toquei o ombro dele de leve. Ele abriu os olhos. Demorou alguns segundos para focar. Pai. Sim, filho. Só vim te ver. Ele sorriu aquele sorriso cansado. Hoje é a reunião, né? Eu acenei que sim. Você tá com medo? Ele perguntou. Respondi com honestidade. Estou. Mas não tenho medo de perder o cargo. Tenho medo de decepcionar Deus de novo, de voltar a ser quem eu era, de esquecer tudo o que ele me ensinou através de você. Daniel segurou minha mão. Você não vai esquecer, pai. Eu não vou deixar. A gente não vai deixar. Aquelas palavras simples me deram mais força do que qualquer versículo decorado, do que qualquer teologia elaborada, do que qualquer argumento preparado. À noite, quando saí para a reunião, Daniel estava sentado na varanda com o violão no colo. Ainda não conseguia tocar direito, mas afinava as cordas devagar, testando sons. Boa sorte, pai, ele disse quando passei por ele. Vou estar orando. Agradeci, respirei fundo e fui enfrentar Abelardo. Abelardo queria minha cabeça, mas eu não lutaria por minha posição. Lutaria pelo direito de amar meu filho do jeito que Deus estava me ensinando. A igreja estava silenciosa quando cheguei. Não o silêncio de paz, mas aquele silêncio pesado de tribunal, de julgamento, de sentença esperando para ser declarada. Os 15 obreiros já estavam sentados em semicírculo na frente do púlpito. Cadeiras de madeira rangendo, homens de terno apesar do calor, bíblias fechadas no colo, expressões variando entre solidariedade e reprovação. Abelardo estava no centro, obviamente. Ele tinha se posicionado ali como juiz, como promotor, como carrasco. Marta entrou comigo e sentou numa cadeira lateral. Não era obreiro, não tinha voto, mas tinha direito de estar presente. Ninguém ousou questionar. Dona Nair tinha vindo também. Sentou ao lado da Marta. Segurou a mão dela. Jonas estava no fundo da igreja, encostado na parede, braços cruzados, olhar atento. Abelardo abriu a reunião com oração. Uma oração longa, cheia de pedidos por sabedoria, por discernimento, porque a vontade de Deus fosse feita. Mas era oração política, eu percebi. Cada frase era preparada para estabelecer a autoridade dele, para criar atmosfera de seriedade, para fazer parecer que aquilo era decisão espiritual, quando na verdade era disputa de poder. Quando terminou, ele abriu a Bíblia. Tinha marcadores coloridos em várias páginas. Tinha preparado o caso meticulosamente. Começou falando sobre ordem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Ele citou, explicou, aplicou. A igreja precisa de firmeza e decoro, irmãos. Não podemos permitir que emoções descontroladas ditem nossos procedimentos. O que vimos no último culto foi desordem. Foi abandono de responsabilidade. Foi priorizar sentimento pessoal acima do bem-estar da congregação. Alguns obreiros acenaram concordância. Seu Raimundo, comerciante rico que sustentava boa parte das finanças da igreja. Seu Valdir, fazendeiro tradicionalista. Mais 3 ou 4 que sempre foram alinhados com Abelardo. Ele continuou. Citou 1 Timóteo capítulo 3 sobre qualificações de líderes. O líder deve ser irrepreensível. Deve governar bem sua própria casa. Deve ter filhos submissos. Fez uma pausa dramática. Deixou o peso daquelas palavras cair sobre a sala. Todos sabiam sobre Daniel. Todos sabiam sobre o desaparecimento. Todos sabiam sobre as semanas de busca, sobre o bar, sobre o álcool, sobre o acidente. E aquela mulher, ele continuou com voz carregada de suspeita. Aquela revelação. Precisamos ter cuidado, irmãos. O inimigo também opera prodígios. Nem tudo que parece sobrenatural vem de Deus.
A revelação precisa ser testada teologicamente antes de ser aceita como divina. E o fato do pastor ter agido tão impulsivamente, abandonando o culto sem verificação, sem prudência, mostra instabilidade emocional incompatível com liderança pastoral. O argumento dele era bem construído, teologicamente sólido na superfície. Se eu não tivesse vivido o que vivi, se não tivesse experimentado o que experimentei, talvez até concordasse. Mas eu tinha vivido, tinha experimentado. Conhecia a diferença entre teologia que liberta e teologia que aprisiona. Outros obreiros falaram. Seu Antônio, fiel desde sempre, defendeu com voz trêmula. O pastor sempre foi homem de Deus. Sempre serviu com dedicação. Está passando por prova difícil. Precisamos apoiar, não abandonar. Seu Deoclésio concordou. Seu Geraldo ficou em cima do muro. Disse que via os dois lados. A sala estava dividida. Dava para sentir a tensão rachando o ar. Então Abelardo fez a proposta formal. Afastamento temporário do pastor Elias por 6 meses para cuidar da família e recuperação emocional. Designação de pastor auxiliar durante esse período. Revisão da situação ao final dos 6 meses para decidir sobre retorno definitivo. Parecia razoável. Parecia até generoso. Mas era golpe disfarçado de cuidado pastoral. Marta apertou os punhos. Dona Nair fechou os olhos e começou a orar baixinho. Jonas deu um passo para frente, como se fosse intervir, mas parou quando eu fiz sinal discreto com a cabeça. Abelardo me deu a palavra. Pastor Elias, o senhor quer se defender? Quer apresentar sua posição? Levantei devagar. Andei até a frente. Fiquei de pé diante daqueles 15 homens que iam decidir meu futuro. Não preparei defesa. Comecei. Não vim aqui para justificar minhas ações ou argumentar por que mereço continuar. Vocês estão certos em muitas coisas. Eu perdi o controle. Desmoronei no púlpito diante da congregação inteira. Abandonei um culto sem encerrar adequadamente. Minha família não foi exemplo de submissão e ordem. Tudo isso é verdade. Fiz uma pausa. Respirei fundo. Continuei. Mas aprendi algo que nenhum seminário me ensinou. Deus não precisa de pastores perfeitos. Precisa de pastores honestos. Não precisa de líderes que nunca caem. Precisa de líderes que sabem se levantar. Não precisa de famílias que fingem estar bem. Precisa de famílias que aprendem a se restaurar. Abri minha Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Jesus comendo com publicanos e pecadores. Os fariseus reclamando. Jesus respondendo. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu construí uma igreja de sãos, irmãos. De gente que tinha que fingir estar bem para ser aceita. De gente que escondia as feridas para não ser julgada. Mas Jesus construiu comunidade de doentes que vinham buscar cura. Virei a página. Lucas capítulo 15. O pai recebendo o filho pródigo. Não esperou o filho mudar primeiro. Não exigiu confissão pública. Não impôs período de prova. Só correu, abraçou, matou o bezerro, fez festa. Eu quase perdi meu filho por fazer o oposto disso. Por exigir perfeição antes de dar amor. Por condicionar aceitação à obediência. Mais uma página. João capítulo 8. A mulher pega em adultério. Todo mundo com pedra na mão pronto para matar. Jesus escrevendo no chão. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Um por um, foram largando as pedras e indo embora. Jesus ficou sozinho com a mulher. Não a condenou. Não fez sermão. Só disse, vai e não peques mais. Fechei a Bíblia. Olhei para cada obreiro, um por um. Se vocês decidirem me afastar, vou respeitar. Mas saibam que conduzirei esta igreja, enquanto Deus me permitir, com compaixão e transparência. Vou acolher os feridos, os quebrados, os que não se encaixam, os que pecaram, os que falharam, os que estão tentando recomeçar. Porque essa é a igreja que Jesus construiu. O silêncio que caiu foi diferente do anterior. Não era mais silêncio de julgamento, era silêncio de reflexão. A votação foi tensa. Abelardo chamou cada obreiro pelo nome. 9 votaram pela minha permanência. 5 pela substituição temporária. 1 se absteve. Ganhei. Mas não foi vitória limpa. A igreja estava rachada. Abelardo saiu da reunião com o rosto vermelho de raiva, sem cumprimentar ninguém. No dia seguinte eu fui visitar seu Onofre. O bar estava fechado. Era sábado de manhã. Bati na porta dos fundos onde ele morava.
Ele abriu surpreso de me ver. Pastor? Entrei. Sentei na mesinha da cozinha. Aceitei o café que ele ofereceu. Vim agradecer, eu disse, por ter cuidado do meu filho quando ele estava perdido, por ter devolvido o violão, por ter sido mais cristão que muita gente que frequenta a igreja todo domingo. Seu Onofre ficou emocionado. Ficou sem saber o que dizer. Antes de sair, segurei a mão dele. Me perdoa, seu Onofre, por ter julgado o Senhor, por ter julgado este lugar, por ter achado que Deus só estava dentro das paredes da igreja. Ele chorou. Um homem de 60 anos, dono de bar, considerado pecador pela cidade inteira, chorando porque o pastor pediu perdão. Daniel recebeu alta parcial na sexta. A cidade inteira veria nossa reconciliação de perto. E nem todos ficariam felizes com o que veriam. Daniel voltou para casa numa sexta-feira de manhã. O sol estava forte, aquele calor de Goiás que derrete asfalto. Mas dentro de casa Marta tinha preparado tudo com cuidado. Transformou a varanda em espaço de recuperação. Cadeira confortável com almofadas. Mesinha ao lado com jarra de água fresca. Vista para o quintal onde as plantas balançavam com a brisa morna. As limitações eram muitas. Daniel não podia fazer esforço por causa das costelas ainda sarando. Subia a escada devagar, uma mão na parede, parando no meio para respirar. Tomava banho sentado numa cadeira de plástico que Marta colocou no box. Dormia de lado porque deitar de costas doía demais. A voz estava rouca, permanentemente marcada pelo trauma. Nunca mais voltaria ao que era antes. Mas estava vivo, estava em casa. E isso era mais do que eu tinha ousado esperar um mês atrás. Reaprender a ser pai foi estranho no começo. Eu não sabia mais como agir com ele. Ficava com medo de falar errado, de parecer controlador de novo, de estragar tudo outra vez. Mas Marta me ensinou. Seja presente sem sufocar, ela dizia. Cuida sem controlar. Ama sem exigir. Comecei pelos pequenos gestos. Acordava cedo e preparava mingau de aveia do jeito que ele gostava, com canela e mel. Levava na varanda onde ele já estava sentado vendo o dia clarear. A gente tomava café juntos em silêncio, mas era silêncio diferente daquele de antes. Não era mais muro entre nós. Era só duas pessoas confortáveis uma com a outra, sem precisar preencher cada segundo com palavra. Ajudava nos curativos quando Marta precisava sair. Trocava as ataduras do peito com cuidado. Passava pomada nas escoriações que ainda não tinham fechado completamente. Verificava se tinha sinal de infecção, como Ricardo tinha ensinado. Daniel ficava quieto durante esses momentos, olhando para o teto, e às vezes uma lágrima escorria. Não sei se era dor física ou se era outra coisa. Nunca perguntei. Só limpava com cuidado e sussurrava: está quase pronto, já vai passar. Conversas começaram a acontecer naturalmente. Ele me contava sobre músicas que estava compondo na cabeça, já que ainda não conseguia tocar. Eu contava sobre mudanças que estava planejando para a igreja. A gente falava sobre fé, sobre chamado, sobre como Deus pode usar pessoas de jeitos diferentes. Conversas que deviam ter acontecido anos atrás, mas que só eram possíveis agora, depois de tudo que a gente passou. Na igreja, implementei mudanças que sei que boa parte da congregação não gostou. Criei reunião semanal toda terça-noite para famílias em crise. Não era estudo bíblico formal. Era espaço de partilha, de desabafo, de ajuda mútua. Vinham pais brigados com filhos, casais à beira do divórcio, mães solteiras sobrecarregadas, gente carregando peso que a religião tradicional não deixava expor. Estabeleci visitas sistemáticas ao hospital municipal e à cadeia da cidade vizinha. Levava membros comigo, mostrava que evangelho não era só para gente bem comportada dentro do templo. Era para doente, para preso, para esquecido, para invisível. Convidei músicos da cidade para tocar na praça aos sábados. Não importava se tocavam em bar durante a semana. Se tinham talento e queriam usar para abençoar, eram bem-vindos. Daniel, assim que melhorou um pouco, começou a participar desses encontros. Tocava devagar, voz falhando, mas a emoção que colocava em cada nota compensava qualquer imperfeição técnica. As mudanças irritaram profundamente os conservadores. Abelardo foi o primeiro a sair. Marcou reunião numa segunda-feira à noite, convocou as famílias mais tradicionais, apresentou proposta de fundar nova congregação que manteria pureza doutrinária. Cerca de 20 famílias foram com ele. Boas famílias. Gente que eu conhecia há anos. Doeu ver ele saindo.
Doeu muito. Mas entendi que era necessário. Nem todos que estão na igreja pertencem à igreja, eu refleti depois. Alguns estão ali pelo clube social, pela tradição, pelo status. Quando a igreja vira hospital de almas em vez de museu de santos, esses saem naturalmente. Novos rostos começaram a aparecer. Seu Alcides, ex-dependente de álcool que tinha 6 meses sóbrio, começou a frequentar. Dona Luzia, divorciada que tinha parado de ir à igreja anterior porque disseram que ela estava em pecado. Jovens com dúvidas, com questionamentos, com jeito diferente de se vestir e de falar, que nunca tinham se sentido à vontade em ambiente religioso. A igreja mudou completamente. Não cresceu em número rapidamente. Na verdade, ficou menor no começo, mas cresceu em profundidade, em autenticidade, em amor verdadeiro. Jonas assumiu liderança do Ministério de Jovens. Ele tinha 19 anos agora, tinha amadurecido rápido demais, mas carregava a sabedoria que vinha de ter sofrido. Aplicava com outros adolescentes a mesma paciência que tinha recebido. Um garoto novo começou a frequentar, Paulinho, 15 anos, olhar desafiador igual Jonas tinha tido. Jonas se tornou mentor dele, e eu observava de longe o ciclo da graça se perpetuando. Foi numa quinta-feira à tarde que Cida apareceu em casa. A enfermeira do hospital disse que estava passando na região e quis fazer visita. Marta serviu café, bolo de fubá, e a gente conversou na sala. Antes de ir embora, Cida me chamou no canto. Tinha algo que precisava contar. Sobre aquela senhora que deixou as flores e a Bíblia no quarto do Daniel, ela disse. Achei um bilhete que ela tinha deixado. Estava caído atrás da mesinha. Só achei dias depois quando fui limpar. Tinha um nome escrito, mas a letra era tão tremida que não consegui ler direito. Parecia começar com A ou talvez H. Não sei. E quando voltei no plantão seguinte para perguntar sobre ela, ninguém tinha registro. É como se ela nunca tivesse estado lá. O mistério permanecia. E, estranhamente, eu estava em paz com isso. Não precisava mais de explicações. Não precisava mais de provas. Tinha vivido o milagre. Isso bastava. Os meses foram passando. Daniel melhorava gradualmente. Começou a andar sem ajuda. Conseguiu tomar banho em pé. A voz continuava rouca, mas ele aprendeu a trabalhar com isso. Criou estilo próprio de cantar que emocionava mais do que vozes perfeitas. Marta voltou a sorrir. Voltou a participar do coral. Voltou a receber visitas sem aquele peso nos ombros. A fé dela tinha renascido diferente, mais madura, menos ingênua, fundamentada em experiência vivida, e não só em doutrinas repetidas. Nossa casa tinha se tornado ponto de encontro. Gente aparecia para conversar, para tomar café, para pedir conselho, para simplesmente estar perto de uma família que tinha se quebrado e estava se reconstruindo. Não escondíamos as rachaduras. Mostrávamos elas com honestidade, e as pessoas se sentiam seguras para mostrar as suas também. Dona Nair continuava aparecendo todo dia com café fresco. Ela nunca comentou sobre a profecia, sobre o milagre, sobre como tudo tinha se desenrolado. Só continuou sendo presença constante, amor silencioso, graça sem palavras. 6 meses se passaram desde o reencontro. Daniel estava pronto. Não apenas para voltar à igreja, mas para liderar. E eu estava pronto para deixá-lo voar. 6 meses depois do reencontro, organizamos culto ao ar livre na Praça Central de Itapuranga. Era sábado à noite, final de outubro, temperatura amena, céu limpo, cheio de estrelas. Não tinha parede separando quem era de dentro e quem era de fora. Todo mundo misturado. Membros antigos da igreja, gente nova que tinha começado a frequentar, curiosos que pararam para ver, crianças correndo entre as cadeiras, idosos sentados em bancos trazidos de casa. Montamos estrutura simples, tablado baixo de madeira, caixas de som emprestadas da Igreja Batista, microfone velho que chiava às vezes. Cadeiras de plástico alugadas para umas 100 pessoas. Mas tinha mais gente que isso. Muita gente em pé, encostada nas árvores, sentada no meio-fio, observando de longe. Daniel ia liderar o louvor. Primeiro louvor dele desde o acidente. Estava nervoso. Eu via. Mãos tremendo quando pegou o violão, respiração acelerada, suor na testa apesar do clima fresco. Mas quando começou a tocar, algo mudou. A música tomou conta dele. E ele se entregou completamente. A voz estava diferente. Rouca, raspada.
quebrando em alguns agudos, mas tinha emoção que compensava qualquer imperfeição técnica. Ele cantou músicas simples, algumas que todo mundo conhecia, outras composições próprias sobre misericórdia, sobre segunda chance, sobre amor que não desiste. As pessoas cantavam junto. Algumas choravam. Outras só ouviam com olhos fechados, absorvendo cada palavra. Eu estava ao lado do tablado com Marta. Ela segurava meu braço, apoiava a cabeça no meu ombro. A gente observava nosso filho, exercendo o dom que um dia eu tentei podar. E finalmente, depois de tanto sofrimento, eu entendia. O chamado de Deus para Daniel nunca foi igual ao meu. Deus fala línguas diferentes para pessoas diferentes. E está tudo bem. Olhei para a multidão. Diversidade que nunca tinha visto antes em ajuntamento religioso da cidade. Tinha crianças da vizinhança pulando corda no canto da praça. Tinha seu Geraldo do mercado com a esposa. Tinha alguns frequentadores do bar do Onofre, que tinha falecido 2 meses atrás, e eu tinha pregado no funeral dele. Tinha gente que ouviu falar da igreja que não fecha a porta e veio conferir se era verdade. Jonas estava liderando o grupo de adolescentes, uns 10 ou 12, sentados no chão perto do tablado. Entre eles estava Paulinho, o garoto rebelde novo. Jonas tinha o braço em volta do ombro dele, conversava baixinho durante as músicas, e eu via o ciclo da graça se perpetuando. Jonas recebeu amor incondicional, e agora passava adiante. Procurei discretamente pela mulher desconhecida entre os rostos. Olhei cada senhora de cabelo grisalho, cada vestido azul claro, cada rosto que pudesse ter alguma semelhança com aquela figura que mudou tudo. Não encontrei. Nunca ia encontrar. Mas tinha aprendido que alguns mistérios não precisam ser resolvidos para serem verdadeiros. Foi no meio do culto que percebi movimento na borda da praça. Abelardo, parado debaixo de uma árvore, meio escondido na sombra, observando. A congregação que ele fundou tinha minguado até desaparecer. Soube por terceiros que ele tinha tentado manter a rigidez, a pureza doutrinária. Mas as pessoas foram saindo uma a uma até sobrar só ele e a família. Ele observava a multidão, a alegria genuína, o amor palpável, e tinha algo no rosto dele que reconheci. Era o mesmo que eu tinha sentido meses atrás. Quebrantamento, reconhecimento de erro, desejo de voltar, mas medo de rejeição. Fiz contato visual. Acenei com a cabeça chamando ele. Abelardo hesitou, olhou para os lados como se estivesse procurando rota de fuga, mas então começou a andar devagar em minha direção. Quando chegou perto, abri os braços. Ele entrou no abraço e desabou. Chorou no meu ombro como criança perdida, pedindo perdão entre soluços. Dias depois ele veio em casa conversar direito. Confessou tudo. A inveja, a ambição, o uso do sofrimento alheio para ganhar poder. Pediu perdão não só a mim, mas a Marta, ao Daniel, a Jonas. Não voltou para a posição de liderança. Voltou como membro simples, sentando lá no fundo, reaprendendo o que é graça. Agora, em 2025, aos 74 anos, olho para trás e vejo a história completa. Daniel está vivo aos 63, casado, com filhos e netos, ainda liderando louvor na igreja. A voz continua rouca, mas as pessoas dizem que é justamente essa marca que torna o louvor dele tão especial, tão real, tão humano. Jonas pastoreia a igreja agora. Eu me aposentei aos 70. Passei o bastão para ele numa cerimônia linda onde metade da congregação chorou. Ele lidera com compaixão que aprendeu na dor, com graça que recebeu quando não merecia, com amor que transforma porque foi transformado primeiro. Marta está viva, graças a Deus. 73 anos, cultivando horta no quintal, recebendo visitas de netos, participando de grupo de oração de senhoras toda quinta de manhã. A fé dela renasceu mais forte, mais profunda, mais autêntica. A mulher desconhecida nunca foi identificada. Procuramos durante anos. Perguntamos em igrejas da região toda. Nada. É como se tivesse aparecido só para aquele momento específico e depois dissolvido no ar. O mistério permanece. Guardo até hoje a Bíblia pequena que ela deixou no hospital. Não como prova do sobrenatural, não para convencer ninguém de nada. Só como lembrança do dia que aprendi que Deus age de formas que não consigo explicar nem controlar. Quando olho para trás, não vejo história sobre filho que fugiu e foi encontrado.
Vejo história sobre pai que estava perdido e foi achado. Perdido dentro da própria rigidez, da própria certeza, do próprio orgulho disfarçado de zelo religioso. Aprendi que Deus fala para curar. Não apenas o filho perdido nas ruas, mas principalmente o pai perdido em sua própria dureza. Aprendi que às vezes o maior milagre não é o sobrenatural que acontece lá fora, mas a transformação que Deus opera aqui dentro. Coloco a mão no peito quando falo isso porque é verdade profunda demais para ser só palavra. Agradeço a Deus que, mesmo quando estamos mais endurecidos, Ele encontra jeito de quebrar a pedra para fazer jorrar água viva. Esta é a história de como Deus usou voz que veio do céu para me ensinar a ouvir a voz que estava dentro de casa o tempo todo. E essa voz dizia simplesmente: ame. Ame sem condições. Ame sem exigências. Ame sem tentar controlar. Ame aceitando que as pessoas são diferentes de você e está tudo bem. Ame sabendo que vai errar, mas tentando acertar. Ame porque Deus amou primeiro. E seu amor não depende de nós sermos perfeitos. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, se tem filho que não te entende, se tem pai que não te aceita, se tem ferida antiga que não cicatriza, eu quero te dizer uma coisa. Não é tarde demais. Enquanto há vida, há tempo para recomeçar, para pedir perdão, para oferecer perdão, para construir ponte onde antes tinha muro. Deus não desiste da gente. Mesmo quando desistimos de nós mesmos, mesmo quando achamos que estragamos tudo sem conserto, Ele continua ali, esperando, trabalhando, preparando o milagre que ainda não conseguimos ver. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E mais importante que isso, vá abraçar alguém que você precisa abraçar. Vá falar "eu te amo" para alguém que precisa ouvir. Vá construir sua própria história de restauração. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.